comigo, aquele homem não descansará. Jesus. Enquanto não se resolver este caso, ainda. Veja bem. Quem era Ruth? Quem era Noemi para falar disso com Ruth? A mulher estava falida, irmão. A mulher saiu da terra, foi para outra terra, que passava fome, chegou lá, perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, está voltando para casa de cabeça baixa. Quem era para falar isso para Noemi? E ainda dizer para a mulher o seguinte: esse homem não vai cessar de trabalhar até ele resolver essas coisas. Mas ela falou uma coisa: ainda hoje. Amém? Quem está entendendo aí? Ainda hoje. Não sei se vocês estão entendendo, mas Jesus já está trabalhando na tua causa hoje. Amém, irmãos? Ruth era uma mulher moabita, não fazia parte de Israel, não fazia parte do povo de Deus, pobre, viúva, eita Jesus, uma mulher sem eira nem beira, que teve a sua sorte mudada quando uma pessoa muito especial entrou na sua vida, um homem que se chamava Boaz. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você, só de curiosidade. Vocês sabem de onde surgiu essa expressão, sem eira nem beira? Uau! Quem sabe de onde surgiu essa expressão? Antigamente, o status de uma pessoa era definido na construção da sua casa. Geralmente as casas eram construídas com um telhado em volta da casa. E esse telhadinho era chamado de eira. Quando uma família era muito abastada, quando era uma pessoa rica, maior era a eira dela. E às vezes elas tinham 2 ou 3 níveis de eira na casa dela. Mas quando a família ela era pobre, muitas vezes o que se conseguia fazer era colocar telhas de barro em volta da casa. Essas telhas formavam uma pequena beira, por onde a água descia quando chovia. Mas quando alguém era muito pobre, a casa não tinha eira. Daí a expressão sem eira nem beira. Assim estava Ruth, sem ter onde cair, morta. Sem eira nem beira. Daí veio a expressão sem eira nem beira. E foi na vida dessa pobre viúva que apareceu um homem rico. Você não está viúva não, mas você vai ser um rico. Vai crescer em nome de Jesus, pastor. Olha, cuidado. E foi na vida dessa pobre viúva que apareceu um homem rico e se apresentou como seu resgatador, mudando não somente a sua sorte, mas de toda a sua geração. Olha só, não só a sorte dela, mas de toda a geração. Boaz é uma das figuras de Cristo no Velho Testamento por diversos motivos. Anota aí o que eu quero falar com você. Assim como Boaz resgatou a Ruth, Cristo também nos resgatou do pecado, da miséria e das mãos do diabo. Amém? E nos deu de graça e misericórdia para conosco. A Bíblia vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o maravilhoso reino do seu amor. Que amor é esse? Mas Boaz também aponta para uma unção que vem nas nossas vidas em momentos especiais para mudar a nossa sorte. Amém, irmãos? E é isso que eu vou declarar na sua vida nessa noite. Vai ter uma unção de Boaz liberada sobre a sua vida para mudar a sua sorte em nome de Jesus. Amém? Talvez ouvindo isso você diga: poxa, quem me dera que um dia essa unção pudesse chegar à minha vida também. Talvez você está sentado no banco aí pensando: ah, pastor, como que eu queria essa unção de Boaz sobre a minha vida? Era uma pobre coitada, a mulher virou rica, de repente
de uma hora para outra. Pega a visão que eu quero te dar agora. Se você pensa assim, eu tenho uma ótima notícia para você. Uma notícia especial. A unção de Boaz está disponível para a sua vida hoje mesmo. Amém? Aleluia. Oh, glória. Toma posse disso daí. Pastor, o que significa essa unção de Boaz? Em primeiro lugar, é a unção de favor. É a unção de favor, amém? Vocês já ouviram falar de amor à primeira vista? Isso foi o que aconteceu com Boaz, quando ele viu Ruth pela primeira vez. Boaz era um solteirão, um cara rico, cheio de bens, e que estava esperando uma oportunidade para demonstrar favor a alguém. Bem, e algo acontece com esse homem, porque na primeira vez que ele põe os olhos em Ruth, ele se apaixona por ela. Devia ser linda ela, hein? Dizem que as mulheres hebreias eram mulheres muito lindas. Elas não precisavam de maquiagem. A beleza delas chamava a atenção. Pega a visão que eu quero te falar. Ele vai ser o instrumento de Deus para mudar a sorte de Ruth, trazer uma restituição muito maior do que ela jamais imaginou. Não sei se vocês estão entendendo o que o pastor está falando. Deus pode fazer infinitamente muito mais do que vocês estão pensando sentados aí no campo, também. Vejamos o que diz o texto bíblico. Primeiro, diz que Boaz buscou informações sobre Ruth. Vamos ver. Ruth, capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Boaz foi querer saber quem era Ruth. Tem gente querendo saber quem é você para te abençoar, amém, irmão? Vai pegar a visão aí, você não sabe. Você está lá no seu trabalho, acho que não tem ninguém te olhando. Quem é aquele rapaz ali? Quem é aquela moça ali? Aí ele já está pensando em te favorecer, já está pensando em te abençoar. Ou seja, a primeira vez que ele a viu de longe, Boaz gostou dela, sem ao menos saber quem ela era. Segundo, Boaz garantiu que Ruth tivesse acesso à colheita. Põe para mim, Ruth 2, 8, 9. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco faças daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo de cegar, e irás após elas. Não dei ordem aos servos, que não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Outro momento ali, em português ali, da Bíblia, alguém da revista corrigida, né? Não dei ordem aos servos que não te toquem. Na verdade dei ordem aos servos que não te toquem. Né? Esse seria o certo. Mas, queridos, aí eu tiro direto da Bíblia, tá? Tiro direto da Bíblia e joga isso. Tem um erro no meio lá, não é comigo não, hein? Ele se agradou, ele se assegurou que ela não fosse rebuscar. Quem lembra dessa palavra no sermão passado? Rebuscar em outros campos. Segundo, ele ordenou que os servos não a molestassem. Terceiro, ele deu acesso à água que os servos tiravam para os trabalhadores, não para quem estava colhendo cereais, mas para quem estava trabalhando. Enfim, Boaz deu a Ruth um tratamento diferenciado e incomum ao que era dado aos captadores estrangeiros. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Ele dava o quê? Um tratamento diferenciado. Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui, irmão, mas a história que eu estou contando, você tem que estar sentado aí e falar assim: eu quero esse tratamento diferenciado. Eu quero que o meu chefe olhe para mim e me dê esse tratamento diferenciado. Eu quero que esse esposo outro me dê esse tratamento diferenciado. Eu quero que essa bruxa doida, pastor, me dê um tempo. Diferenciado. Está
pensando o quê? Tem que profetizar em onde vocês estão, irmão. A palavra é espiritual, vocês têm que tomar posse, amém? Terceiro, Boaz deu a Ruth o direito de se alimentar, presta atenção, do pão tostado. Sabe o que é o pão tostado? Pastor, é o pão que eu boto na frigideira ali. É o pão que eu boto no micro-ondas. Não. Pão tostado é diferente. Ruth 2,14. A hora que comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão. Pertinho. Preparando o ambiente para ela. Lembra daquele exemplo que o pastor falou comigo? Chega ali, só preparar a mesa. Traz ela para cá. Deixa ela comer o pão aqui. Vem, ovelhinha. Vai lá comer do pãozinho. E molha no vinho, deu um bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu o quê? Deu o quê? Grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe solejou. Estava com fome, ela comeu, se fartou e ainda sobrou. E o que é interessante é que, sendo Boaz um tipo de Cristo, ele deu a Ruth o pão tostado. Esse pão tostado aponta para a obra do Calvário. Amém? Porque lá na cruz, o fogo do juízo de Deus recaiu sobre Jesus e ela estava se alimentando do próprio Cristo. Quarto, Boaz ordenou que os trabalhadores deixassem espigas caírem de propósito para que ela pudesse pegar. Ruth capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também do esmolho algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Sem ela saber, ele deu ordem aos seus servos para abençoar Ruth. Olha o Senhor aí, diga para ele assim: é isso que o seu restituidor está fazendo com você nesse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. É isso que o seu restituidor está fazendo. Muitas das vezes vocês não estão percebendo. Tudo que estava acontecendo com Ruth era única e exclusivamente porque Boaz gostou dela e decidiu abençoar a sua vida. Amém? Esse caso aqui foi coisa boa, irmão. Mas tem tanto homem besta por aí, irmão, que vai gastando dinheiro de ficar mulher e depois toma uma banda, né, irmão? Mas Boaz sabia o que estava fazendo também. Ele não era bobo, rico, não bobo, não. Ele sabia onde estava metendo as cambucas dele, amém? Sabe o que é a unção de Boaz? Quem sabe o que é a unção de Boaz? É a unção de alguém que decide gostar de você de graça. É a unção de alguém que simplesmente foi com a sua cara. É a unção de alguém que lhe oferece favor. Essa é a unção de Boaz. Você está entendendo aí, irmão? Pega essa visão aqui, ó. Pega isso aqui para vocês, ó. Senhor, alguém vai gostar de mim de graça. Pega aí, Isabel. Eita, Senhor, alguém simplesmente vai ir para minha cara. Alguém simplesmente vai me favorecer. Amém? É assim que a gente deve pensar, é assim que a gente deve tomar posse. Entende que o outro nome para isso que a gente está vendo aqui é favor. É assim que Ruth enxerga as ações de Boaz para com ela. Olha aí, Ruth 2:10. Como é que me favoreces? Não que ela disse. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Então a unção de Boaz é algo que favorece. E a unção de Boaz está sobre a vida de vocês, amém? Vocês vão ser favorecidos em nome de Jesus, amém? Deus sempre levanta, presta atenção, um Boaz em nossa vida para nos sustentar em tempos difíceis. Quem aqui já passou dificuldade? E Deus enviou um Boaz lá para te ajudar, para te abençoar.
Você não estava em condição, a situação estava difícil, apareceu alguém lá e te abençoou, amém? Alguém que simplesmente decidiu gostar de vocês quando vocês não tinham nada para oferecer a essa pessoa. Nesse tempo de restituição, Deus vai levantar pessoas que vão gostar de vocês de graça, pessoas que vão investir na sua vida sem que vocês precisem pedir. Amém, irmãos? Leva a fé no que eu estou te falando. A unção de Boaz está liberada sobre a tua vida nessa noite. E o que significa a unção de Boaz, pastor? Em segundo lugar, pega a visão aí, por favor. É uma unção de provisão. A unção de Boaz é uma unção de provisão. Boaz é alguém que aparece na vida de Ruth, presta atenção, quando ela está falida. Quem já teve falido aí na vida? Eu já tive, no momento da minha vida eu estava partida. Não sabia o que eu ia comer no outro dia, mas Deus me sustentou. Amém? Boaz chega na vida dela, ela está falida. Boaz chega na vida dela, ela está quebrada. Boaz chega na vida dela, ela está vivendo na miséria. Boaz chega na vida dela, ela está dependendo da generosidade alheia, dependendo do favor dos outros. Então Boaz providencia tudo para a redenção de Ruth. Boaz será o instrumento de provisão, não apenas na vida de Ruth, mas também na vida de Noemi. Porque Noemi estava junto com Ruth ali. Ruth não largou Noemi. Escuta isso aqui que eu quero te falar. O dia em que Ruth entrou para os campos de Boaz, presta atenção, foi o último dia de pobreza e miséria na sua vida. Amém, irmão? Eu não quero saber qual foi o campo que vocês precisam pisar, mas eu quero dizer que foi o último dia que vocês pisaram num campo de miséria. Sabe por quê? Porque a partir daquele dia, nunca mais faltou provisão para Ruth. Eu quero dizer que jamais vai faltar provisão na tua vida. Quero dizer isso para vocês. Nunca mais vai faltar provisão na vida de vocês, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa noite. Quando vocês entenderem e receberem a unção de Boaz na sua vida, agora nós só precisamos descansar. Amém, irmão? Quem falou foi Jesus, tetelestai. Está consumado. Bom, se terminou, está consumado. Quando a gente acaba de fazer o nosso serviço, o que resta para nós? Descansa. Pastor, qual deve ser o meu posicionamento para desfrutar da unção de Boaz? O que eu faço para me desfrutar, para me receber a unção de Boaz? Senão, diga para ele assim, simplesmente descansar. Simplesmente descansar. E sabe por que nós temos que descansar? Quem sabe por que nós temos que descansar? Porque quando vocês trabalham, Deus descansa. Mas quando vocês descansam, Deus trabalha. Eita, Jesus! Quando você está trabalhando, Deus quer descansar mais. Você vai fazer? Quer na força do teu braço? É assim mesmo? Então faz, meu filho. Eu vou descansar. Aí quando você vê que não tem mais jeito, que você resolve relaxar, aí Deus fala, deixa comigo que eu trabalho. Amém. É assim que funciona, irmão. Mas o homem, ele gosta de trabalhar no lugar de Deus. Ele adora. Quer dar uma ajudinha a Deus, quer fazer na força do teu braço. Deus fala, Deus, você está lá, do alto, sublime trono dele. Fala, continua, filho. Até que Deus vai tomar força, meu filho. Continua. Aí Deus fica mais honesto, aí está suando, a rocha não sai do lugar e está empurrando. Aí o homem cansa, senta lá e Deus fala, vai comigo. Agora, sai, deixa eu fazer. Aí Deus vai lá e faz. É assim que funciona, amém? O que vocês querem fazer? A minha pergunta para vocês. O que vocês querem fazer? Diga assim comigo, eu não quero trabalhar. Fala isso, irmão, eu não quero trabalhar. Fala assim, Senhor, que meu patrão esteja ouvindo. Diga assim, eu não
Amém, irmão? E Noemi diz a Ruth: sossega, minha filha, sossega. Olha a ruga no rosto de Noemi, olha lá. Olha só, olha o tempo que se passa, olha a experiência dessa mulher. Está falando com a novinha lá, sossega, ela está com os olhos, ai, eu vou perder Boaz, ai, eu vou perder meu partidão, aquele ricaço. Ela fica tranquila, minha filha, sossega. Esse homem não vai descansar. Igreja, eu aprendo duas coisas com essa imagem aqui. Primeiro, que a gente deve aprender. E muitas das vezes a gente não gosta de aprender. Segundo, a gente deve descansar. São duas coisas difíceis que o ser humano tem para fazer: aprender e descansar. Aprender porque o homem é teimoso igual uma mula. E descansar porque às vezes ele quer fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Então a igreja nós temos que aprender a descansar no Senhor, pois Ele tem o controle de todas as coisas. O que diz o salmista no Salmo 46, verso 10? Eu adoro a primeira palavra. Ele diz assim: ó, aquietai-vos. Eu amo essa palavra. Aquietai-vos e sabeis que eu sou exaltado entre os gentios, ser exaltado sobre a terra. Só descanse. Agitado, você está muito agitado. Quer saber o resultado dos negócios, quer ver o que possa acontecer? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Boaz é um tipo de Cristo que não descansa até cumprir a redenção. E Boaz foi à porta da cidade resolver aquela questão legal. Eu não posso deixar esse negócio assim não, irmão. Eu vou ter que resolver, vai que amanhã esse cara resolve tomar ela. Eu tenho que resolver essa parada agora. Aí foi lá na porta da cidade. Vamos ver? Ruth capítulo 4, versículo 1 diz assim: ó, Boaz subiu aonde? A porta da cidade. E assentou-se ali, esperando o camarada lá. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Eita! Esse cara aí é que eu quero falar. Ele vai passar por aqui seu caralho, não. Falei com a sete, eu vou brincar, vamos conversar aqui, nós temos uma ação para resolver. Ela nem conhecia Boaz. E o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então me disse: ô fulano, ele nem conhece o camarada. Olha o texto diz. Pastor não mentiu não. Ela nem sabia que era Boaz. E Boaz não mesmo quem era o camarada. Pegou lá a diretriz, vai assim, olha em tal lugar, assim. Você chega lá que você vai passar. Alguém quer até falar para ele: sai da hora para trabalhar e volta para a hora. Vai esperando esse camarada com essas características aí. Quando ele viu um cara com as características, ele falou: ô fulano! Eita Jesus! Chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, porque tinha que ter testemunho, irmão. O grande problema nosso é que a gente se dá mal hoje, que a gente faz as coisas para os outros, não tem uma testemunha. Então a gente está falando de uma pessoa contra a sua. Mas antigamente tinha que ter testemunha. Boaz foi lá para ver cá, pega 10 anciãos da cidade, aí vamos ali que a gente tem que tratar o negócio. Foi lá e pegou 10 camaradas. Aí, outro um cheiro de gambá aqui, rapaz. Tá um cheiro de gambá aqui, irmão. Tá passando cheiro de gambá. Desculpa, irmão, é verdade mesmo, sério, por favor. É um cheiro diferente, não é? Na verdade eu senti também, é um cheiro diferente aqui. Mas volta para cá. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou a terra dos Moabitas, a tem para dentro. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu corpo, se querem resgatá-la. Resgata, se não declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu depois de ti, respondeu ele: eu a resgatarei. Disse
Porém, Boaz, no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador para mim: não a poderei resgatar. O cara só queria a terra, irmão. Mas aí o Boaz falou: vai ter que assumir a família do camarada lá que morreu. Agora tu vai ter que sustentar a mulher dele. O cara não está sabendo de nada. O cara não sabia se ela tinha filho, se ela não tinha filho, o que ia passar, quem ela era. O camarada não sabia, mas ele conhecia a terra. Desde o primeiro momento ele quer fazer negócio. Eu vou resgatar a terra. Mas aí quando ele fala que tem a mulher para cuidar, imagina se ninguém mora bem, quando tem uma perca de filho, 10 filhos. Aí ele vai querer mesmo. E só a mulher, o cara está rejeitando, ele queria nem saber quem é. Ele pensou que ia levar só a terra. Aí ele diz assim: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Provavelmente ele era apaixonado pela esposa dele, né? Ele falou: não poder resgatar lá por causa da minha lá. Tu vai me arrumar um problema, rapaz, vai me arrumar uma dor de cabeça. Eu estou dentro do meu casamento. Fica que tem negócio aí, rapaz. Mas eu acho que se ele disse Noemi, hein? Acho que ele ele disse Ruth, ele não dá história, viu? Cara, pensa a mulher bonitona naquela época, e olhar para ele tinha em casa assim, a pastora. É isso. A pastora me estou de olho em você, hein? Estou de olho. Fica tranquilo, minha filha. Bom, este era o próprio costume em Israel. Quando há resgates e perguntas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio de Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. E aí todo mundo viu que ele tirou o calçado, agora pertencia a Boaz. Então Ruth esperava Boaz, olha só, enquanto Ruth esperava Boaz, preste atenção, enquanto vocês estão esperando a bênção de vocês, é isso que eu estou falando, eita, Boaz já está agindo. Enquanto vocês estão esperando a bênção de vocês, o seu restituidor já está agindo em meu favor. Aleluia. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele. E o que Noemi falou para Ruth? Porque não descansará este homem até que conclua esse negócio hoje. E isso nos leva a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quando o apóstolo Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Olha para o seu irmão e diga para ele: se Deus começou algo em nossa vida, Ele irá concluir. Aleluia! Amém? Deus começou e vai terminar o que começou na tua vida, meu irmão. Toma posse desse negócio, amém? E por causa dessa unção de Boaz, o que começou com sofrimento terminou com honra. Tudo que começa com sofrimento vai terminar com honra. Presta atenção. Ruth buscava apenas o sustento, mas ela recebeu uma nova família, ela recebeu um novo lar, e ela recebeu um novo destino, amém, irmão? Olha só. E ela só queria o quê? Sustento. Ela foi só no campo buscar o quê? Comida. E o que ela encontrou lá? Uma nova família, um novo lar e um novo destino para a sua vida. Você vai entender o que Deus pode fazer na sua vida? Deus quer dar um novo destino na sua vida em nome de Deus. Enquanto você está preocupado se A ou B vai fazer, Deus já está agindo no seu lugar. Como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou
para realizar a tua vida, amém, Deus? Para de ficar raciocinando com a tua mente, começa a pensar com a mente de Deus. Para de ficar imaginando no teu coração, para de imaginar no coração de Deus, amém? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Para o Senhor diga para ele, nunca limite o que Deus pode fazer em sua vida. Deus não dá apenas o suficiente. Deus não dá apenas o suficiente. Ele dá o extraordinário. Eita glória. Ele é maravilhoso, irmão. Ele não dá o suficiente. Ele dá o extraordinário. Eu tenho um texto para contar aqui, irmão. Não posso contar com as pastoras do Corinthians. Ela diz que alguns irmãos não têm entendimento para poder entender o que o pastor revela para eles. É tanta bênção na vida do pastor que o pastor não está aqui. Senão pode ser como soberbo, vaidoso, ou algo desse tipo. Aí ela está falando daqui. Eu estou de olho em você. Fala só para tu ver. Chegar em casa com um bolo de macarrão lá. Lá o pastor vai vir para se defender. Eu. Ah lá, está olhando assim por baixo, está concordando com a mãe. Fala lá, eu vou te defender. É fácil na vida do pastor. Anota aí, irmão. Anota aí, irmão. A unção de Boaz nos ensina que Deus provê, resgata e cumpre o que promete. Ele nos tira do lugar da necessidade para o lugar da plenitude. Você está entendendo, irmão? Que Deus vai te tirar do lugar onde tem necessidade, vai te colocar no local de plenitude. Onde há suficiência de Deus na sua vida, amém, irmão? Assim como Ruth encontrou redenção em Boaz, nós encontramos salvação e propósito em quem? Em Cristo Jesus. Olha o Senhor liga para ele, talvez. Diga para ele, talvez. Você se sinta perdido. Mas há um redentor que deseja restaurar a sua vida. Mas quando olhando para ele, Deus tem promessas para você. Diga para ele assim, não desista. Pois ele não descansará até cumprir tudo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus não descansará até cumprir tudo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. É fortíssimo o que eu vou te falar agora, querido. O Boaz e o Ruth garantiu sua redenção, mas o nosso Boaz celestial, Jesus Cristo, garantiu a nossa eternidade. Às vezes nós estamos esperando só aqui nesta terra, e Paulo falou que se nós esperarmos aqui, seremos os mais miseráveis possíveis. A sua cidadania não é daqui, irmão. A sua cidadania é do céu. E do céu tem algo elevados que os seus olhos, o seu coração e a sua mente nunca viram, nem entenderam, nem sentiram. Olha o Senhor, diga para ele assim, ó. Tudo que você precisa agora é descansar. Olha para ele, diga assim, ó. Quando você estiver descansando aos pés de Jesus, ele vai se levantar. Aleluia. Oh, glória. Diga assim comigo, por favor. Esse ano é o ano de descansar na presença de Deus. Amém, irmão? É o ano de vocês descansarem, porque é o ano da restituição. Quando aquilo que foi roubado, quando aquilo que foi tirado, o Senhor vai restituir na vida de vocês. Amém? Mas para isso é preciso descansar. Assim como Ruth confiou em Boaz, confie em que Cristo está cuidando de cada detalhe da sua vida. Amém? O que Ruth disse? O que foi dito para Ruth? Sossega, minha filha, até que saibas como a coisa irá. Foi isso que ela disse para Ruth? Sossega aí, você não sabe como vai suceder as coisas, deixa as coisas acontecerem primeiro. Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Você está preocupado? Você está preocupado com o quê? Escuta isso aqui, por favor. Quando descansamos em Deus, Ele age a nosso favor, abre caminhos,
e nos dá mais do que pedimos. Amém. É só descansar. Descansa dele. Descansa. Amém? Descansa. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus tem algo preparado para você. Creia, descanse e espere em nome de Jesus. Só confia, irmão. Só confia. Olha o seu irmão que vai dizer, descansar em Deus. É o maior ato de fé que podemos ter. Amém? Descansar em Deus é o maior ato de fé que você pode ter, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje viveu integralmente o que diz o salmista no Salmo 37, versículo 3, 5, versículo 7. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera o seu caminho, por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Descansa, irmão. Amém. Olha o seu irmão, salva com todo carinho, dentro dos olhos dele, diga para ele assim, quem confia, entrega, descansa. Esse é o processo. Está entendendo, irmão? Esse é o processo, irmão. Quem confia vai entregar. E quem entrega, descansa, irmão. É assim que funciona. A unção de Boaz representa a obra redentora de Cristo que nos resgata da miséria para o novo propósito de Deus na nossa vida. Amém? Eita, porque assim como Boaz não descansou até concluir a redenção, Jesus também não descansou até garantir a nossa salvação. Amém. E eu louvo a Deus por isso também. Boaz precisou negociar a redenção de Ruth com um parente próximo. Da mesma forma, Jesus pagou o preço da nossa salvação com seu próprio sangue. Presta atenção no que eu quero te falar, por favor. Não há mais dívida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos comprados por um alto preço. O que era impossível para nós foi possível para Cristo na cruz do Calvário. Amém? Olha o irmão aí que fica parecendo, o Senhor já amava você antes mesmo de você saber disso. Você não tinha nem ele nem ela. E o Senhor já tinha posto os seus olhos em você. Aleluia! Glória! Você já me lembra, irmão? Ele já te amava. Aleluia! Você é amado e amada, escolhido e escolhida no Senhor. Por que não te abençoar? A unção dele está sobre a vida de vocês nessa noite. Então hoje é o dia de vocês abrirem seus corações e dizerem: Senhor, eu preciso de ti, eu recebo o teu amor na minha vida. Aleluia. Diga assim: Senhor, eu preciso de ti, eu recebo o teu amor na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão, queridos. A história de Ruth e Boaz é um poderoso símbolo da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Boaz não era apenas um homem de riquezas e influência, mas alguém que carregava uma unção específica para transformar a vida de Ruth e de Noemi. Amém? Tem pessoas que carregam essa unção, irmão. É o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? A unção de Boaz representa três aspectos importantes do agir de Deus em nossas vidas. Anota aí, a unção de Boaz é uma unção de, primeiro, favor. Segundo, a unção de Boaz é uma unção de provisão. E terceiro, a unção de Boaz é uma unção de redenção. Foi isso que nós aprendemos esta noite. É a unção de Boaz traz para a nossa vida favor, provisão e redenção. Amém? É uma unção que não descansa enquanto a obra não estiver o quê? Concluída.
e nos levar ao nosso destino profético. Amém? Porque tudo que acontece na nossa vida já foi profetizado por Cristo Jesus há mais de 2000 anos atrás. Desde quando você foi gerado no ventre da tua mãe, já viu uma profecia sobre a vida de vocês. Amém? E assim como Ruth foi resgatada, nós também somos alvos dessa unção poderosa através de Cristo, nosso Boaz e resgatador. Anota aí o que eu quero te falar e a gente vai terminar. Assim como Boaz garantiu a redenção de Ruth, Cristo garante a nossa salvação. Amém, irmão? Então olha para o seu irmão e a gente vai encerrar. E você vai dizer assim para ele, ó: eu sou restituído pela unção de Boaz, meu remidor. Aleluia. Deus abençoe vocês em nome de